Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024, começando uma nova semana de trabalho. Esperamos que a sua semana seja muito abençoada, de muitas experiências positivas, de muito crescimento. Amém? Voltamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus e hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 21, e eu já convido você a abrir a sua Bíblia aí. Em Lucas, capítulo 21, estamos caminhando para o final do Evangelho de Lucas. Então vamos à leitura de hoje. Desculpem. Lucas capítulo 21 diz: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Opa, eu tomei um copo d'água ali, mas mesmo assim a garganta tá meio atingida aí. Lembrem-se que esta é a última semana de vida de Jesus. Já passou o chamado Domingo de Ramos, quando houve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Durante a semana, Jesus pregava no templo e à noite ele ia para Betânia, provavelmente na maioria das vezes dormia na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus está ensinando no templo e agora ele viu o pessoal colocando as ofertas lá no gasofilácio na entrada do templo. Verso 2, viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre. E disse, afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. A questão aqui é uma questão interessante porque uma é a maneira como nós vemos e outra é a maneira como Deus vê. Jesus usa palavras bem contrastantes justamente para chamar a atenção para a maneira como nós vemos as coisas e especialmente o relacionamento com Deus. Naquele templo entrava muita gente rica que dava ofertas de valores elevados. E aí, de repente, entra uma mulher viúva com apenas 2 moedinhas, usando valores de hoje, 2 moedinhas de 50 centavos, que dava para ela comprar aí um pão para comer naquele dia, e ela coloca aquelas moedinhas lá, o que poderia desatentamente ou inconscientemente pensar que aquela mulher estava dando apenas uma oferta pequena, mas Jesus sabia que, na verdade, era todo o dinheiro que ela tinha naquele momento, todo o recurso que ela tinha. Numa época em que pessoas idosas, não sabemos a idade daquela mulher, provavelmente, e aí ele disse que era viúva, provavelmente já idosa, os idosos não havia previdência. As pessoas na idade avançada tinham que ser cuidadas pela família, pelos filhos especialmente. Quem não tinha alguém para cuidar vivia de mendicância na idade avançada, ou se não tinha recursos próprios acumulados durante a vida, né? Então aqui nós temos uma viúva e o texto diz, olha, o verso 2 diz, então uma viúva pobre. Lucas faz questão de dizer que ela era uma viúva pobre e deu tudo o que ela tinha. Então a questão para nós não é nem se somos ricos materialmente falando ou pobres, a questão é a entrega. Eu sempre digo, por exemplo, na Igreja Redenção, onde eu ministro, que a entrega das nossas ofertas ela é apenas um símbolo da entrega de nós mesmos. Porque no final das contas, o que Deus quer é nós. Somos nós. O que Deus quer é que nós nos entreguemos a nós mesmos. É a entrega da nossa vida que conta no final das contas. Quando nós nos entregamos ao serviço de Deus, quando nós nos entregamos a abençoar o próximo,
Essa é a entrega no final das contas. Então, a entrega das nossas ofertas e dízimos, seja lá o que for, são apenas demonstrações da entrega de nós mesmos. Então, quando uma pessoa rica entrega um valor elevado, mas que não representa nenhum sacrifício para ela, a entrega dela mesmo não é tão significativa quanto uma pessoa que entregou uma oferta de valor nominal menor, mas que era tudo o que aquela pessoa tinha, porque ela está representando a entrega dela mesma. Não sei se você já tinha pensado nessa perspectiva. Comenta aí nos vídeos. A nossa oferta a Deus representa a entrega de nós mesmos. O que nós entregamos representa a nossa própria entrega. Lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo faz um apelo, capítulo 12, versos 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem-se a si mesmos. Tem uma outra versão que diz que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, no final das contas, o que Deus quer somos nós. E as nossas ofertas, tanto na causa, seja para missões, seja um dízimo para a igreja, ou até nossa ajuda com que ajudamos o nosso próximo que está passando necessidade, isso tudo é uma demonstração, reflete, é uma demonstração palpável da entrega de nós mesmos. Não sei se você já tinha pensado nesse aspecto. Versículo 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus, mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. É de novo a questão da maneira como se vê. Às vezes nós estamos olhando para a pomposidade dos nossos templos terrenos, quando deveríamos estar focados no templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Os templos terrenos, eles têm mais utilidades para nós do que para Deus. O conforto dos templos, onde nós cultuamos a Deus, os assentos confortáveis, o ar-condicionado, o sistema de som, essas coisas, contam mais para nós do que para o próprio Deus. Porque o que conta para Deus é a entrega de nós mesmos. Eu estou dando ênfase a isso. E aí, os discípulos aqui impressionados com a pomposidade do templo de Jerusalém, Jesus disse: então isso aí vai tudo cair, tudo vira pó. E aí, versículo 7, mestre, perguntaram eles: quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Então eles perguntam, aí aproveitam a deixa para perguntar quando é que vai acontecer a derrubada do templo de Jerusalém. Ele respondeu: cuidado para não serem enganados no final dos tempos, e em todo o tempo, mas especialmente quando se aproxima a volta de Cristo, o engano vai prevalecer. Então Jesus começa dizendo: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Se alguém aparecer dizendo que é Cristo, é um dos maiores sinais de heresia, talvez o maior sinal de heresia de uma pessoa. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. E essas questões de guerras e conflitos vão se intensificar nos últimos tempos, e nós estamos vendo isso aí diante dos nossos olhos. A ameaça global de um conflito entre Irã e Israel, por exemplo. Versículo 10, então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. E nós estamos vendo. Semana passada agora aconteceu o furacão Milton lá nos Estados Unidos, com um potencial terrível de destruição, algo aterrador. Pois é. Isso é muito comum lá nos Estados Unidos, acontecerem furacões, mas você vê que cada vez a coisa se intensifica mais, se torna mais grave. Versículo 12, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então eles os entregarão às sinagogas e prisões,
E vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Haverá um tempo de perseguição à igreja. Isso vai se intensificar, inclusive aqui no Brasil. A oposição ao evangelho tem crescido muito nos últimos tempos. Grupos aí que se sentem ofendidos com a pregação do autêntico evangelho de Jesus têm processado pregadores, né? E há assuntos que está praticamente proibido de se falar na pregação, sob o risco até de receber um processo e até ser preso. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, porque eu sempre falo isso, quem me acompanha já deve ter ouvido e lembrar, que simultâneo à tribulação, à perseguição ao evangelho, à oposição ao evangelho, vem o avivamento, porque na história da igreja sempre foi assim. A igreja se fortalece quando ela é perseguida. Quando os tempos são muito bons, a tendência é a acomodação. Versículo 14. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Fique tranquilo, não precisa se preocupar com elaborar discurso. Deixe que na hora... na hora o Espírito Santo vai lhe dar a palavra. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. O evangelho de Jesus é um corpo estranho no mundo. Andar com Cristo é andar na contramão do mundo. Ainda no Brasil há uma tendência de... a gente gosta de evangélicos, na época da política, os políticos procuram apoio de evangélicos, mas na maioria é apenas uma tolerância, uma questão de conveniência. Em geral, o mundo odeia o evangelho e se opõe ao evangelho. E ele continua dizendo, contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá, é perseverando que vocês obterão a vida, a necessidade de perseverança. A doutrina da perseverança dos santos é uma doutrina bíblica, ou seja, uma marca de um cristão é a sua perseverança. A marca de um cristão é a sua perseverança na caminhada cristã, na fidelidade a Cristo. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. E essa profecia aconteceu uma vez. Depois dessa profecia que Jesus fez, ela aconteceu, depois dessa ocasião aqui, ela aconteceu no ano 70 da era cristã, mais ou menos de 40 anos depois que Jesus fez essa profecia, Jerusalém foi cercada pelos exércitos romanos e destruída. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. A mulher grávida que está amamentando com um bebê é mais difícil de fugir no momento de ataque. Por isso que ele fala isso. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações, espalhados no mundo. Isso já aconteceu, os judeus espalhados no mundo inteiro. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Os gentios aqui eram povos que não eram judeus, especialmente muçulmanos. Profecia já cumprida. E que ainda há detalhes dessa profecia que ainda vai se cumprir. Verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Olha isso. O mar agitado, sinal do cumprimento das profecias. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo e os poderes celestes serão abalados. Sinal no mar, no céu, nos astros celestes, na natureza em geral. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória, a volta de Jesus. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês.
Ou seja, olha essa palavra de Jesus, não é para você ficar assustado com essas coisas, é para você erguer a cabeça e celebrar, porque a nossa redenção está cada vez mais próxima. Ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecerem, saibam que o reino de Deus está próximo. Jesus está respondendo à pergunta dos apóstolos que perguntaram sobre a destruição do templo, mas ele está dando mais do que isso, sinais do fechamento de todas as coisas, do juízo final. Versículo 32. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. E aí algumas pessoas questionam isso. Como assim aquela geração? E alguns entendem que a geração da figueira, que é mencionada aqui no versículo 29, porque Israel é comparada a uma figueira, né? Então alguns entendem, eu já vi isso aí na internet, você também já deve ter visto, que a restauração de Israel, a criação do Estado de Israel em 1945, há quase 100 anos atrás, seria a restauração da figueira como sinal do cumprimento de todas estas coisas. Eu não posso afirmar isso categoricamente, mas faz um certo sentido. E aí ele está dizendo, seria esta geração da qual nós fazemos parte. Mas se olharmos para aquela geração do Senhor Jesus, ele estaria então falando da invasão de Jerusalém, da destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos, e muita gente daquela geração ainda estava viva quando aquilo aconteceu aí cerca de 30 anos depois da profecia de Jesus, ou menos de 30 anos. E ele continua dizendo, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus está dizendo, o que eu estou dizendo vai se cumprir, e está se cumprindo. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Não se envolva com a mera vida mundana. Foque em Cristo para não ser pego de surpresa, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Escapar aqui é sinal de ficar firme contra toda a oposição que vai acontecer contra a igreja do Senhor Jesus. Jesus passava o dia, olha o verso 37 aqui, fechando o capítulo 21. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. E algumas noites ele passou em Betânia. Outros textos dizem isso. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Assim estava transcorrendo os últimos dias de vida terrena do Senhor Jesus. Que ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Se esta palavra foi esclarecedora para você, deixa um like nesse vídeo. Se você não gostou, deixa um dislike. Comente aí nos comentários do vídeo o que você achou, concordando ou discordando do que eu falei, destacando alguma coisa que eu não destaquei, tá bom? Todos os comentários são bem-vindos, ok? E desde que comentários respeitosos, mesmo que sejam discordâncias, não tem problema nenhum em relação a isso, tá certo? E se puder, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos familiares, grupos de irmão da igreja, para que esta mensagem alcance mais pessoas. Como uma pessoa que eu sigo na internet aí diz, no YouTube, né? Ele diz, se você gostou, compartilha com os seus amigos, se não gostou, compartilha com os inimigos. É uma brincadeira, mas tá valendo, compartilhe. E se alguém é novato por aqui e não está inscrito no canal, eu convido a se inscrever caso goste desse conteúdo e queira continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Bíblia até que leiamos a Bíblia toda. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, pelo novo dia, pela nova oportunidade de novas experiências, de novas realizações, de novos aprendizados. Obrigado pela nova semana de trabalho que começa.
Obrigado por acordar com saúde e disposição para vivenciarmos mais um dia. Muito obrigado pelo lar, pela família, pelo conforto da nossa cama, pelo acordar, ó Deus, e poder começar o novo dia meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, orando uns pelos outros. Obrigado pelo pão de cada dia suprido nossa mesa e o trabalho com que cada um ganhe o sustento de si mesmo. Pai, são tantas coisas para agradecer. Obrigado por esse meio de comunicação, pelo qual nós podemos nos unir em um só espírito, meu Pai, para refletir na palavra, meu Pai, que mostra, meu Deus, sinais da sua vinda. Ó Pai, que o seu povo continue focado no Senhor Jesus. Que o seu povo não se assuste com o cumprimento das profecias. Ó Deus, que o seu povo, meu Deus, continue fiel, proclamando a palavra, honrando o nome do Senhor, refletindo o brilho de Cristo em toda a nossa maneira de viver, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, por onde quer que formos, que nós sejamos luzes, como o Senhor disse, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Portanto, Pai, nós pedimos que nós possamos viver em fidelidade ao Senhor, de forma a refletir a luz do Senhor Jesus. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, para que levemos o seu evangelho, a sua bênção, por onde quer que nós formos. Que sejamos bênção para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, e ao seu sacrifício em nosso lugar, e ao perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo, meu Pai. Ó Deus, e o livre acesso à sua presença, essa é a maior de todas as bênçãos que um ser humano pode experimentar nessa existência, meu Pai. E é confiados, então, no seu amor demonstrado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana de realizações. Se Deus quiser, amanhã, por volta das 5h30, estaremos aqui de volta, compartilhando, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.